Esse tempo muito bonito de preparação é de fato uma caminhada que pode parecer finalizar, mas é o contrário, né? Não existe fim na igreja, existe tempo de renovação. Então, como o próprio Apocalipse sempre vai nos trazer uma mensagem de esperança, a ida, o sentimento da ida, mesmo de São Paulo, saindo de Éfeso, é um sentimento de certeza de que a obra está completada e que essa obra agora depende que cada um de nós a complete com a ação de Deus em nossas vidas, né? Somos essa obra inacabada, mas que temos esse modelo completo e completo, né? De uma obra completa em Jesus Cristo que nos revela o reino. Mas eu acho que é preciso a gente discutir as dificuldades que a gente tem de formar esse reino. Primeiro porque nós estamos numa sociedade, e isto já vem há muito, que valoriza muito as coisas individuais. Então, cada um de nós tem um aparelho, está ligado a ele. Por mais que ele nos comunique com o mundo, nossos smartphones, as nossas redes sociais, elas sempre preservam, né, a frieza da falta de um toque, da falta do contato, da falta de uma presença verdadeiramente real. E nós temos hoje gerações crescendo nessa absoluta insensibilidade pelo real. E eu digo insensibilidade porque a gente aprende desde criança que se a gente pisar descalço no chão, os nossos pés calejam. Se a gente pisar sempre com o sapatinho, o pé fica fininho, qualquer coisa machuca, não é verdade? A gente testa isso quando vai para a praia ou tem que ficar descalço num lugar diferente. Põe o pé no chão, dói, se a gente usou muito sapato ou usa muito sapato. Já aqueles que estão acostumados a caminhar sem sapato, eles já são calejados e, portanto, têm menos sensibilidade. O que acontece hoje quando nós estamos fechados para o mundo, porque uma tela tem tomado a nossa atenção? Nós não estamos sendo treinados justamente no engrossar o couro. E nunca houve tantas gerações tão sensíveis às realidades. Eu não estou defendendo a insensibilidade, repito, né? Como eu ouvi a vida inteira, né? Que era quatro zóio. Quatro zóio é a expressão de quem usava óculos, né? Eu era quatro zóio e ainda tinha que tampar um dos lados todos os dias. Um dia ia com o direito tapado, outro dia, não sei se alguém passou aqui por isso, né? A gente sofreu bullying, sim, isso é positivo? Não, muito pelo contrário. Mas de um certo modo, esses momentos traziam para a gente uma lição assim: olha, você não pode se importar com o que os outros pensam de você. Se você tem que usar o óculos, não importa o que os outros acham de quem usa óculos. E eu ainda na vida tive que usar aparelho, e aparelho com freio. Então você imagina, eu era quatro zóio e eu era um burro freado, né? Punha um aparelho aqui por fora, etc e tal, amarrava no pescoço e tinha praticamente que só tirar aquilo para o banho e para escovar os dentes, tendo que usar o dia todo. É claro que isso poderia ter causado em mim, né, muitas perdas, e eu vou dizer do ponto de vista do sentimento, negativas, mas pelo contrário, né? Quem me educou de fato disse: olha, isso é importante para você um dia ter dentes certos, dentes que não rangem, dentes que não batem, dentes que não desgastam. Por que eu estou dizendo isso? Quem nos ensina muitas vezes no sofrimento, e o sofrimento é inevitável para a vida, ele tem capacidade também de nos ensinar quando a alegria chegar. E é aqui que Jesus está falando. Por inúmeras vezes, inclusive naquele momento em que Pedro alerta Jesus de que ele diminua o tom daquela fala, quando ele está falando da necessidade da cruz, e o próprio Cristo o chama de Satanás, porque é o Satanás que quer tirar a gente
da resistência, né, de ganhar resistência, porque quando Satanás nos deixa sensível, o que acontece? Alguém toca na gente, alguém fala o que a gente não gosta de ouvir, a gente dá importância para aquilo, abre no ódio, abre na raiva, e muitas vezes o diabo usa aquele momento, aqueles sentimentos para gerar em nós o pecado, para deixar-nos ainda mais sensíveis. Então hoje, né, existe aquela discussão que a gente às vezes brinca, né? O fulano é raiz, o fulano não é raiz, né? O fulano é Nutella, o fulano não é Nutella, o fulano é coxinha, etc e tal, esses termos todos, mas eles trazem de fato um problema que a gente vive hoje na comunidade cristã, quer seja na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na minha paróquia onde eu sirvo como pároco, Senhor Bom Jesus, e em todas, que é cada vez menos as pessoas querem se comprometer, porque comprometer dói. Comprometer vai fazer com que a gente tenha que perdoar muitas vezes o irmão que é diferente. Comprometer vai fazer muitas vezes que a gente tenha que abaixar a cabeça e ser obediente a alguma coisa que a gente sabe que vai dar errado. Comprometer-se é muitas vezes chegar com a mesma dor, um calo no pé, e o outro também com o calo no pé, tentando diminuir a sua dor, pisar no nosso, e a gente tentando diminuir a nossa, pisar no do outro. Então são essas realidades que Jesus está levantando para nós, porque como igreja, a gente também pode construir uma igreja para nós que não é a igreja de Jesus Cristo. Então a gente vai construir uma igreja para nós, cujo único momento da igreja é a missa dominical. Então eu vou resumir a minha experiência de fé, a missa dominical. Eu vou me satisfazer com aquela missa dominical e vou dizer, olha, é só isso que eu preciso fazer para que o reino de Deus aconteça. Aí tem quermesse na paróquia, porque a gente não devolve o dízimo como deve dever, então a gente tem que, né, aí vai lá e fala assim, você pode trabalhar tal dia? Eu não dou conta. E tal dia? Não, tal dia fulana vem em casa. Tal dia? Não, acaba muito tarde. Não, e se você fizer isso? Não, eu não gosto daquela pessoa. Mesmo quando essas pessoas não dizem para a gente, é isso que está implícito nelas, que elas não querem construir comunhão. Mas não existe igreja sem comunhão. O saudoso Papa Francisco, quando nos chamou a refletir uma palavra que quer dizer, né, também é um sinônimo de comunhão, que quer dizer sinodalidade, quer dizer pés que andam juntos, ele justamente está lançando esse desafio, e o Papa Leão tem continuado esse desafio, falando da família, falando do mundo do trabalho, de tantas outras coisas que virão, é claro, dentro do magistério que ele exerce para cada um de nós, que é a necessidade que nós temos de resgatar a vida comunitária. Resgatar a vida comunitária em família, resgatar a vida comunitária em comunidade, resgatar a construção da Eucaristia, que nos une, mas que não é só uma celebração, que se chama Eucaristia, é a construção, muito menos de uma ideia, mas é a construção de um reino. A Eucaristia é um dos sinais da construção do reino, como o matrimônio é um dos sinais da construção do reino, como a crisma é um dos sinais da construção do reino, como a penitência é um dos sinais da construção do reino. Porque se nós somos batizados, nós não estamos completos na graça. Por isso, no dia do nosso batismo, de criança, de jovem, de adulto, é perguntado para os nossos pais se nós vamos ser educados na fé. E hoje muitos pais se negam a educar as crianças na fé. Eles enviam a criança para a catequese, mas não participam. Não foram as crianças que juraram que seriam educadas na fé. Igualmente o padrinho e a madrinha, que são responsáveis, e a igreja às vezes, né,
não pode relaxar naquela dureza de cobrar padrinhos e madrinhas que sejam homens e mulheres de fé para ajudarem os pais a conduzirem. Mas conduzir uma criança, conduzir um testemunho, conduzir uma realidade, não é estar ausente dela, mas é ter os passos juntos com essa realidade. Então hoje a gente dá desculpa: eu não gosto do padre da minha paróquia, então não vou. Eu não gosto do bispo, então eu não devolvo o dízimo. Esse padre pede demais, então eu não vou ajudar. Esse padre pede de menos, ele é muito parado, ele não cumprimenta direito. Vejam, quem se incomoda com tudo, não tem problema com tudo, tem problema com si mesmo. Porque quando a gente incomoda com o banco, quando a gente incomoda com a festa, quando a gente incomoda com o dízimo, quando a gente incomoda do jeito da igreja ser igreja, é porque eu só gosto do meu espelho, é porque eu estou fechado em mim mesmo, é porque eu estou sensível demais para estar junto com o outro. Mas é interessante que estar junto com o outro, e muitas vezes até em choque com o outro, é aquilo que revela as pedras preciosas. Você acha que um diamante, um lindo diamante, aparece na terra assim? Não, ele está sobre uma pedra, está dentro de carvão, ele está dentro para ser o quê? Lapidado. E hoje a gente não se deixa lapidar. Nós somos lindas pedras brutas, valores incomensuráveis, vocações que poderiam nascer para a igreja, para aquele cuidado que cada comunidade tem em especial, as suas necessidades, mas a gente prefere não se lapidar e ficar como um seixo jogado pelo caminho sozinho, do que estar em comunidade, lapidando a nossa natureza, a nossa espiritualidade, para a construção deste reino que o Senhor diz que agora é nossa. Essa missão é nossa. Eu os enviei para justamente estar no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas como eu estou no mundo? Eu estou no mundo como no mundo, ou eu estou no mundo como se fosse de Deus? Jesus veio do Pai para ser no mundo um de nós? Ele passou a noite bebendo? Ele passou... Como é que Jesus agiu? Não é ser um com o mundo, mas é ser de Deus no mundo e apresentar essa comunhão com todas as dificuldades. É esse amor maravilhoso que o próprio São Paulo recebe como declaração lá de Éfeso. Ele está dizendo: olha, por 3 anos eu estive com vocês, mas ele não fala só vivendo momentos de alegria. O que São Paulo fala? Muitas vezes ensinando nas lágrimas. O que será que é ensinar nas lágrimas? Não é a perda de alguém que a gente amou? Não é uma discussão muito possível? Não é a perda de alguém que abandonou também a comunidade? Isso é aprender nas lágrimas. Mas agora eu vou, mas eu sei que o que foi lançado entre vocês e por vocês, pelo próprio Espírito Santo, é que vocês sejam um com aquilo que vocês aprenderam. E assim que nós sejamos um. A pergunta hoje é: qual é o desafio de sermos um com Cristo, indo para o mundo? Qual que é o desafio de ser um com Cristo na família, com todas as diferenças que hoje nascem, com todas as proposições que o mundo coloca? Como é ser um com Deus? Como é ser um lá na minha comunidade paroquial? Porque não adianta escutar a doutrina sem vivê-la. E qual é o princípio da doutrina cristã? A Trindade. O que é a Trindade? O nosso modelo de comunhão. E o que é comunhão? É um bando de pedra bruta no mesmo saco, se lapidando, para que nós possamos oferecer o melhor para Deus. Isso vai acontecer imediatamente? Não.
Vai acontecer sem lágrima? Não. Mas vai fazer com que a gente se realize? Vai. E é aqui que eu quero voltar desde lá no início da reflexão. Muitas vezes a gente se esquece que a gente aprende muito mais na dor do que quando as coisas estão fáceis. Eu conheço uma pessoa que um dia me disse assim: meu pai me pôs com 15 anos fora de casa. Até os 40 anos eu não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo. Ele ficou doente quando eu tinha 40 anos e eu tive a oportunidade de um diálogo profundo com ele. E ele me disse: filho, eu te coloquei para fora de casa com 15 anos porque você já era homem. E na minha casa não cabia 2 homens. Esse homem tinha que sair para trabalhar, para viver sua vida e para formar sua família. Você não precisa nem perdoar o seu pai, nem eu preciso lhe pedir perdão, porque o que eu fiz não foi o melhor para você. Olha o resultado. E ele mostrava esse homem com 40 anos, que tinha entrado no exército aos 18, que trabalhou dos 15 aos 18 até conseguir entrar no exército, que ficou 15 anos no exército, depois abriu uma empresa e era um grande empresário aos 40 anos. Por quê? Aprendeu de um pai que não pareceu bom, mas que lhe ensinou que ele já era um homem inteiro, íntegro, honesto e trabalhador aos 15 anos, e que ele poderia sair de casa. Hoje, a gente fica até os 40 em casa e não tem nem vergonha que uma senhora de 70, 80 anos ainda lave as nossas cuecas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.